Programa do Gusta. Oferecimento RP Blindagem. Confiança, segurança e excelência para você e sua família. Alucomax, a maior fábrica de ACM da América Latina. Colégio Prime, onde da semente floresce um diamante. Ascensi, defesa perimetral. Sua primeira linha de defesa de ativos de alto valor. Olá, você ligadinho aqui no canal ABC, número 527 da Claro e também nos nossos canais digitais, YouTube como Canal ABC Oficial, nosso site como canalabc.com e agora disponível em todas as lojas de aplicativos. Canal ABC, tanto para Android quanto para iOS, então você tem a facilidade e a disponibilidade do Canal ABC na palma da sua mão, a hora e quando você quiser, em todo lugar do mundo. E hoje, como vocês sabem, a gente está com um novo formato também do Programa do Gusta, o Programa do Gusta Visita. Mas hoje a gente está aqui de volta nos estúdios do Canal ABC, junto com o Programa do Gusta, para a gente falar um pouquinho de defesa perimetral e um pouco de tecnologia. Hoje a gente está recebendo aqui nos estúdios do Canal ABC o CEO da Ascensi, uma das parceiras oficiais aqui do Programa do Gusta, Hamilton Luiz. E aí, Hamilton, como é que vai, meu amigo? Tudo ótimo, Gusta. Parabéns pelo projeto, parabéns pelo programa, um programa de grande audiência, é uma satisfação estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Que honra, obrigado você pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Mas antes de eu começar esse bate-papo para lá de especial, eu vou deixar um vídeo aí que o pessoal da produção preparou para explicar um pouquinho o que é defesa perimetral e o que a Ascensi proporciona para você e para sua empresa. O Brasil mudou e quem invade patrimônios também. Hoje, quadrilhas estudam rotinas, buscam vulnerabilidades e esperam o momento certo para agir. O problema é que a maioria dos sistemas de segurança só percebe a invasão quando ela já começou, ou pior, quando já terminou. Em poucos minutos, o prejuízo pode ser milionário e recuperar patrimônio não devolve a sensação de segurança. É por isso que a Ascensi desenvolveu uma tecnologia exclusiva e completamente diferente de tudo o que você já viu. Ela identifica o comportamento antes da invasão. Através de inteligência computacional, algoritmos inteligentes e sensoriamento óptico, nossa tecnologia interpreta padrões ao redor do perímetro em tempo real, inclusive os de alta complexidade. Passos, escalada, impactos, tentativas de corte, movimentos incompatíveis com a rotina daquele ambiente. Tudo isso é analisado em tempo real, antes que a ameaça consiga entrar. Entre em contato e fale com um de nossos especialistas. Ascensi, a primeira linha de defesa de ativos de alto valor. A Ascensi é a empresa brasileira, vou dizer a maior empresa de defesa perimetral do país, e lembrando, ela é nacional aqui em território brasileiro, então isso nos traz grande valor e grande reconhecimento para o país. E eu queria que você explicasse para o pessoal de casa como é que surgiu a Ascensi e o que ela proporciona para grandes empresas que têm grandes valores dentro de suas sedes. Bom, Gustavo, nós nascemos com dois propósitos, né, vamos dizer assim, principais. O primeiro é de desenvolver tecnologia estratégica de nível mundial e outra de resolver um problema crítico e crescente no país, que é a proteção de ativos de alto valor, né? Então, nós temos hoje uma área de pesquisa, uma área de desenvolvimento, nós também somos fábrica e nós conseguimos, através desse trabalho, ao longo desse tempo, desse período, desenvolver soluções avançadas para a defesa perimetral aqui no Brasil. Como a gente tem alguns parceiros aqui no programa, por exemplo, tem a Alucomax, que é uma empresa de ACM, ela tem uma ligação muito forte com o alumínio. Se eu fosse dono da Alucomax, eu poderia contratar a Ascensi para fazer a defesa perimetral da minha empresa? Fatos de grande valor, alumínio, enfim, compostos de alumínio que estão dentro da minha empresa, vocês iriam guardar 100%? Exato. Deixa eu explicar de forma bem simples o que a tecnologia proporciona, né? Então, imagine você o seguinte, imagina que no entorno da sua empresa, no entorno da sua casa, do seu condomínio, né, da indústria, existe uma camada, né, invisível que vai fazer a detecção antecipada de qualquer tipo de evento, né? Então, imagine que uma aproximação, uma tentativa de quebra de muro, uma tentativa de corte no alambrado, de serrar ali, digamos, um gradil, ou até de escavar, né, seja detectada antes da intrusão. Então, é uma tecnologia que proporciona uma informação antecipada, uma prevenção. E sim, ela pode auxiliar muito a indústria, né, a manter a sua operação,
a evitar um prejuízo e principalmente vidas, né? Proteger vidas, né? Então, é uma tecnologia que ela vem para criar ali uma camada de proteção inteligente no entorno do perímetro de qualquer ativo de alto valor. E hoje, quando um cliente procura a Ascens, qual o maior problema que eles enfrentam antes de ter a Ascens como parceira, com, enfim, alarmes tradicionais, com aqueles gradios, cercas, né? Porque eu tive a oportunidade de ir até o escritório da Ascens, é algo fenomenal, a estrutura, as pessoas, a equipe, e além de ter, na prática, o que a Ascens proporciona? Qual o principal problema que as pessoas, antes de terem a Ascens, se enfrentam? Então, é o entendimento, muitas vezes, de que ela está protegida, mas na verdade não, ela está sendo monitorada apenas. E É uma aí, falsa sensação. exatamente. Então, o que acaba acontecendo muitas vezes? Entendam, a câmera ela é importante. Porém, a câmera, normalmente, ela detecta depois que ocorreu o evento. Então, você que está em casa, você que está nos assistindo aqui, quantas vezes você vê no noticiário as pessoas já dentro do ambiente, né, fazendo o roubo ou criando uma situação ali que gere um grande prejuízo. Ou seja, a câmera ela está mostrando já dentro do perímetro. O que nós vamos fazer é detectar antes que aconteça qualquer tipo de situação que possa representar perigo para um condomínio, uma indústria ou aquele ativo estratégico. Então, o maior problema, Gustavo, que eu vejo muitas vezes, é a pessoa achar que ela está protegida, mas na verdade ela só está sendo monitorada. E aí é onde há um grande erro, uma visão equivocada do que realmente é uma segurança de verdade. Uma falsa segurança. Um condomínio pode te procurar e querer esse planejamento antecipado, porque, por exemplo, nos noticiários de hoje em dia, a gente vê uma gama de notícias proporcionando e falando pra gente, ó, tal condomínio foi invadido por, enfim, motociclistas, né, que agora tá na moda, né, aquele pessoal com a bagzinha, né, de entrega, vai lá, assalta, entra num condomínio. Então a Ascens proporciona isso também para o pessoal de condomínios, não só para empresas de grande valor. Todos os patrimônios, né, todas as empresas que têm um ativo de alto valor, e condomínio tem um ativo de alto valor, que são as vidas, né? Então, qualquer condomínio tem, sim, essa possibilidade de ter uma defesa perimetral, né, que é muito importante, porque no condomínio, depois, é importante você dê um Google aí, quebra de muro em condomínios. Você vai ver que o pessoal quebra o muro, muitas vezes faz até uma escavação pelo muro para entrar, e as tecnologias convencionais, elas não conseguem fazer essa detecção, ao ponto que só vai perceber, como já aconteceu, né, teve um caso onde nos informaram, quando nos procuraram, que o condomínio estava sendo assaltado durante uma semana, porque entraram por baixo, né, fizeram uma escavação por baixo da cerca, e entraram com roupa de manutenção, roubaram e continuaram roubando o condomínio durante uma semana sem ninguém perceber. E aí vieram atrás de nós para que a nossa solução pudesse fazer ali a defesa perimetral para detectar a tentativa de escavação, quebra e corte do muro. E quais são os casos mais recorrentes quando a gente fala em roubos, né, a empresas de grande valor, a condomínios? Porque eu vejo mais o lado de condomínios, né? Porque no jornal passa-se isso semanalmente, diariamente, muitas vezes, e é algo, entram pelo portão da garagem, entram pelo muro, por exemplo, escavam de forma subterrânea, mas empresas a gente não costuma ver muito nos telejornais, e é algo que eu acho que acontece mais ainda. Tem. Então, indústrias, de um modo geral, deixa eu citar um exemplo aqui de um cliente que nos procurou e tinha um problema muito sério. Então, era uma concessionária de energia, e o problema nas subestações de energia era o furto de cabo de aterramento, né? Então, entravam para furtar cabo de aterramento, e isso causa um transtorno muito grande, porque quando furtam um cabo de aterramento, qualquer animal de pequeno porte que entra, fecha curto e aquilo explode. E aí cai 100, 200, 300, 500 mil residências, apaga, né? Então hospitais ficam sem energia, isso é um transtorno muito grande.
né? Além do prejuízo, né, para a concessionária, multas, enfim. E o que aconteceu, né? Eles não conseguiam, com as tecnologias convencionais, pegar essa quadrilha. E a nossa solução foi implantada nessa subestação, Gustavo. E o que aconteceu? 30 minutos antes da quebra do muro, a tecnologia informou que aquilo estava acontecendo. Então virou uma câmera, abriu um pop-up no operador e falou, olha, a situação é essa. Então a nossa tecnologia ela dá uma consciência situacional para uma tomada de decisão antes. Então imagina você, 30 minutos antes, vocês imaginam aí, fecha um cerco de 4 quarteirões em torno da subestação, só que o cliente final, ele queria pegar a quadrilha. Então, tinha que entrar, tinha que dar o flagrante. Então, esperou um momento, né? Então, à medida que o camarada ia quebrando o muro, o cerco ia se fechando, tá? Naquele entorno, até que ele entrou. Na hora que ele entrou, a polícia, né, fechou o cerco e pegou todo mundo. Então, veja, a importância da solução nesse sentido, da defesa perimetral. Percebeu-se que ali havia uma quadrilha fortemente armada, aquele operacional não foi para o confronto, chamou a polícia, fez um cerco, esperou o momento certo e pegou todo mundo sem que ninguém tivesse nenhum risco à sua vida. Então, agiu com consciência. Agiu com consciência e inteligência. Então, isso é defesa perimetral. Quando a gente fala de instalação, porque eu acho que o público que está nos assistindo, muitas vezes, defesa perimetral é algo novo para eles, né? Que é só aquela mesmice, câmera, grades, cercas elétricas, mas a defesa perimetral ultrapassa isso e traz uma tecnologia e uma abrangência muito maior de segurança e de tecnologia mesmo para a defesa perimetral. Como é que funciona a instalação disso? Tá. Porque as pessoas, talvez, que estão nos assistindo, tenham uma visão talvez distorcida de dificuldade, mas é pelo contrário, né? Muito, muito simples. O que acontece? A implantação da nossa solução ela é muito simples, muito rápida e faz com que, né, a gente utiliza um cabo de fibra óptica, né, como um sensor que vai estar no perímetro. E ao instalar esse cabo de forma muito simples, sem energia, sem eletricidade, sem nada elétrico em campo, tá? A tecnologia ela vai, através da luz, informar um software avançado das informações que o perímetro vai captar. Então tem um ponto positivo. Se acabar a energia no local, zero problema, vai continuar em segurança. Se cair um raio, não queima. Então, assim, veja, é um sensor óptico. Então, não há queima, imune a qualquer tipo de interferência eletromagnética, né? E vai durar 100 anos na maresia. Então, veja, é uma tecnologia extremamente robusta, não há nada elétrico, nada metálico em campo. Então, você faz uma blindagem do perímetro, você blinda o perímetro com a tecnologia, ela vai sendo colocada de forma muito simples, muito rápida, então ela vai informar, ela vai ali estar escutando o que acontece no perímetro, ela reporta para um software, o software ele interpreta o que está acontecendo de forma precisa, então não tem mais falso positivo, e informa ali para o operacional de maneira rápida para que a inteligência possa abordar e evitar qualquer mal. Esse falso positivo, então, se por exemplo num sítio, que a pessoa tem ativos de grande valor nesse sítio, se ela colocar a defesa perimetral da Ascens e um animal ir lá, então é uma configuração pessoal de cada indivíduo. Então ele escolhe se no terceira batida vai apitar o alarme. Gustavo, uma boa pergunta. Veja, então a tecnologia, nós temos algoritmos que conseguem interpretar de forma precisa cada evento que ocorre. Então, um animal de pequeno porte, ele vai ter uma assinatura, como se fosse uma impressão digital. Então, aquele animal de pequeno porte, ele não representa perigo. Então, o sistema, ele entende o comportamento e ele isola aquilo ali. Ao mesmo tempo que, por exemplo, uma tentativa de corte, uma tentativa de escalada, uma tentativa de quebra de muro, ela é detectada e aponta-se aquilo como um alarme que gera perigo. Agora, olha só que interessante, se tiver uma chuva torrencial, filtra a chuva e pega o toque simultaneamente. Caramba, então é uma tecnologia gigantesca e, como você falou, de uma rápida instalação, prático, fácil. Então o pessoal de casa já matou essa dúvida. Antes da gente continuar o bate-papo, Hamilton, mais uma vez, muito obrigado pela sua
vindo aqui aos estudos do canal ABC, eu tenho outra dica para você aí de casa que está procurando materiais em ACM para a sua empresa, para o seu negócio, para o seu empreendimento, a melhor do mercado e maior, a Lucomax está com a gente, ela é a melhor empresa e a melhor e maior da América Latina. Então, pega essa dica aí para você, para a sua empresa, para o seu negócio, que a Lucomax é a maior que temos na América Latina. Então, roda o VT. A Lucomax ACM de verdade tem nome, então vou deixar algumas redes sociais dele lá no meu Instagram para vocês acompanharem, seguirem e ficarem por dentro de todas as novidades que a Lucomax proporciona para o seu negócio. E Hamilton, tá gostando do papo hoje? Olha, tá ótimo, parabéns, o projeto aqui é fantástico. Que legal, igual a Ascens, né? Pessoas e projetos bons se juntam. Mais uma vez queria agradecer a Ascens por ter topado estar junto com o programa do Gusta, com essa parceria fenomenal. E eu queria saber de você, quais são os principais clientes que procuram a Ascens e quais clientes você já tem que você possa falar para o público de casa? Olha, hoje nós temos aproximadamente, são mais de 800 projetos já implantados com sucesso no Brasil, né? Nós temos aí, passando pela indústria convencional, pela indústria automobilística, setor de energia, praticamente quase todas as concessionárias já são nossos clientes, condomínios de médio, alto padrão, né? Portos, nós temos aeroportos que já são clientes nossos, enfim, hospitais, né? Então, nós temos aí realmente uma gama muito variada de grandes clientes no Brasil, mas principalmente clientes que se preocupam com o seu ativo, né? Que entendeu que a segurança ela não é mais reação, é a antecipação, Gustavo. E dessa maneira, a operação dele está tranquila, né? Aquilo que ele está desenvolvendo ali, em termos de negócio, vai acontecer, né? E por isso, a gente entende que você que tem esse entendimento de que você precisa proteger de fato a sua operação, venha falar conosco, para que a gente consiga fazer a indicação de um parceiro para que ele desenvolva um projeto e entregue para você o que há de melhor em defesa de perímetro. Vou pedir para o pessoal da produção colocar uma foto do Instagram da Ascens para vocês tirarem um print, ficarem aí ligadinhos em tudo que ela proporciona. Tem vários conteúdos aí que eles já soltaram no Insta deles. Sigam, acompanhem, que vale muito a pena. A gente, semana passada, estava lá na Ascens, inclusive, e me surgiu uma outra dúvida aqui, né? Eu vi diversas premiações lá na Ascens. Quais principais projetos vocês já participaram e conseguiram ganhar? Uhum. Porque eu vi aquela mesa lá repleta de premiação, eu fiquei Sim. Assim, olha, boquiaberta. Obrigado, Gustavo. O que acontece? Pessoal, nós temos uma área de pesquisa, desenvolvimento e fabricação de alta tecnologia. Uma verdade é a seguinte, quando nós resolvemos fazer isso no Brasil, a primeira palavra que nós ouvimos é que era impossível ser feito. Entende? Porque nós queríamos realmente desenvolver algo com um nível de excelência aqui no Brasil. E em torno de 5 para 6 anos de operação, nós já tivemos 11 importantes conquistas. Nós tivemos 6 prêmios, 6 desafios de tecnologia, nós vencemos 6 desafios de tecnologia, né? Então a gente entra em desafios tecnológicos, onde se colocam algo realmente disruptivo e a gente consegue desenvolver essa tecnologia. E é num nível internacional, né? Nível internacional. E nós fomos reconhecidos com 5 prêmios de inovação. 1 no setor de óleo e gás e 4 no setor de segurança. Perfeito. Tem algum projeto futuro que a Ascens pretende fazer? De defesa perimetral, um spoiler para o pessoal de casa? Sim, nós estamos desenvolvendo tecnologia no Brasil de maneira que a gente consiga alcançar cada vez mais grandes distâncias, né? Então, vou dar aqui um exemplo. Hoje nós conseguimos proteger perímetros de 500 até 40 quilômetros de distância. E a ideia é dobrar esse número, chegar a 100 quilômetros
com um único equipamento, de forma precisa, sem falso positivo, dando a localização exata para que a pronta resposta aconteça em tempo real. Que legal, a Ascense é top 1 no mercado, então vale muito a pena conhecer. E Hamilton, hoje se fala muito de inteligência artificial, é o tópico da moda. Tanto nas escolas, em todos os lugares a gente vê esse tópico, inteligência artificial. A inteligência artificial, no caso da defesa perimetral, faz diferença ou é uma questão mais de marketing? Porque a gente vê em algumas profissões, em algumas ocasiões, serem usadas as novas inteligências artificiais, mas numa questão mais de marketing, de querer visar o nome da marca num outro patamar e não trazer um benefício para o cliente, né? E a Ascense tem essa visão de diferenciação junto da IA? Sim. A inteligência ela é importantíssima. Inclusive, nós desenvolvemos inteligência artificial também. Porém, existe muito marketing aí também. Então, nós entendemos que a inteligência ela só é realmente importante quando ela é utilizada para que você consiga antecipar algo, né? Então, de forma bem prática, né? A gente utiliza a inteligência computacional. Por quê? Porque ela consegue, através também de algoritmos, criar, né, uma separação daquilo que pode representar perigo, daquilo que é um perigo real. Então, por exemplo, chuva, vento, pequenos animais, né, que não representam perigo, a inteligência ela vai interpretar e separar. Aquilo que realmente representa perigo, que é uma tentativa de corte, escalada, uma aproximação num setor que não poderia estar acontecendo, aquilo vai acontecer de forma precisa. Então, nesse caso, é onde a gente consegue separar de forma muito clara a importância da inteligência, né? E dessa maneira, obviamente, sendo aplicada corretamente, a inteligência ela vai trazer uma consciência situacional, Gustavo, para uma tomada de decisão. Então, tirando esse marketing todo que a gente ouve falar de inteligência artificial, essa coisa toda, ela na prática ela tem que trazer esses resultados, né? Ou seja, realmente trazer inovação lá na ponta. E Hamilton, surgiu um gancho aqui que eu lembrei, tá até aqui na pauta, mas eu queria saber de você. Já teve alguma história, sem citar nomes, é claro, de alguma empresa que procurou a Ascense, vocês fizeram essa parceria de defesa perimetral e a Ascense conseguiu evitar um prejuízo de um dano assim extraordinário? Queria que você contasse isso. Sim, muitos cases, nós temos muitos cases, mas muito mesmo, tá? Eu queria citar um aqui que eu acho que pode fazer muito sentido, que é um condomínio, né, que nos procurou na ocasião, a solução foi implantada, e durante a noite, 2h30 da manhã, houve uma tentativa de escavação no muro desse condomínio, né? E a tecnologia ela fez a detecção e reportou para a parte operacional, né? E a parte operacional, naquele momento, fator humano, né? Infelizmente estava ausente, né? Então não estava lá. A tecnologia reportou para um segundo nível, São Paulo, isso foi no interior de São Paulo, reportou aqui para São Paulo, e abriu a câmera, abriu um pop-up e tinha lá 5 intrusos tentando fazer ali a escavação do muro, né? Nesse momento, a operação operacional avisou a polícia, foram lá e pegaram todos esses, antes que eles entrassem no condomínio. Então, a tecnologia ela conseguiu evitar ali um mal muito grande, né? Porque você imagina uma quadrilha fortemente armada, né, fazendo a tentativa de intrusão nesse perímetro. Um outro condomínio, por exemplo, que a gente também tem, a nossa solução ela também consegue ser implementada no solo, Gustavo, e com isso você cria uma barreira virtual. Então veja, um condomínio que tinha acesso por um rio, então uma quadrilha fortemente armada com arma longa entrou de barco, tá? E foi até uma prainha desse condomínio. Só que na prainha a tecnologia ela estava instalada no piso, na areia. Pegaram na hora. Na hora que eles pisaram, desembarcaram, a tecnologia fez a detecção, antecipou, estourou um holofote, iluminou tudo aquilo, gerou um sinal sonoro, né? O operacional avisou ali a polícia ambiental, eles deram fuga para o mato,
eles entraram atrás, pegaram todo mundo. Tentaram ser criativos, né? Entrar de uma forma diferenciada, mas não teve jeito. Não teve jeito. Então a tecnologia ela tem exatamente esse propósito, né, de antecipar, né, de criar ali realmente uma barreira de inteligência e dessa maneira evitar que um mal maior possa acontecer, né? Então são muitos cases, né? Graças a Deus o pessoal liga agradecendo, mas a tecnologia ela tem esse propósito. É por isso que nós desenvolvemos alta tecnologia no Brasil. Que legal. Maravilha, tenho muitas dúvidas ainda, Milton, para a gente continuar esse bate-papo, mas você aí de casa que está buscando o melhor colégio da região do ABC, mais precisamente em São Bernardo do Campo, eu sou suspeito para falar, fiz o meu colégio inteiro lá, junto do Colégio Prime. Então, se você está buscando ensino médio de qualidade, pessoas de qualidade, uma equipe forte com ensino realmente nota 1, nota primeiro lugar, né? Ensino de qualidade, você está precisando do Colégio Prime, então roda o VT e pega essa dica. Há mais de 8 anos, plantamos uma semente com um propósito muito claro: oferecer uma educação que transforma vidas. Desde então, cada sala, cada projeto e cada conquista refletem o nosso compromisso com a excelência, o acolhimento e o desenvolvimento integral dos nossos alunos. Aqui, acompanhamos de perto o crescimento de cada estudante, incentivando talentos, despertando paixões e preparando futuros, porque acreditamos que todo grande resultado começa com dedicação, cuidado e oportunidade. Colégio Prime, onde da semente floresce um diamante. Colégio Prime, o melhor aqui, colégio referência da região do ABC, mais precisamente em São Bernardo. Depois eu vou divulgar algumas coisas das redes sociais dele no meu Instagram, então vale muito a pena acompanhar, seguir, porque lá eles são referência e nota primeiro lugar, né? Nota 10 no que eles fazem em questão de ensino. Hamilton, queria que você desse uma dica para o pessoal de casa que está procurando defesa perimetral, o que eles devem fazer para procurar Ascens, qual case eles devem escolher para proteger a empresa deles. Olha, a dica que eu passo para vocês, primeiro, é que pensem num projeto de segurança para que vocês não façam um erro que muitos fazem: comprar equipamentos de forma isolada, né? Muitos compram equipamentos de forma isolada e criam ali uma situação onde aquelas tecnologias elas não conversam entre si, né? E dessa maneira você está jogando dinheiro fora, né? Então você não tem ali um projeto de segurança pensado de uma forma inteligente, né? De maneira a integrar essas soluções, porque entendam, a câmera é importante, tá certo? A cerca ela é importante. Todos são importantes. Agora, um projeto de segurança que vai realmente fazer com que isso funcione. Detectar, né? Interpretar, reportar e defender, aí você tem que realmente pensar através de um projeto. E dessa maneira, você não vai jogar dinheiro fora, você está investindo, né? Essa é a diferença de gasto e investimento, no nosso entendimento. Investir na segurança das pessoas, principalmente. Exatamente. E isso é fundamental, né? Então, proteger o patrimônio, proteger a sua operação, as vidas, isso é fundamental, mas de verdade. Então, essa seria uma dica, começar com um projeto de segurança. Nós estamos à disposição para auxiliar como fábrica, né? Vamos ajudar no projeto, encaminhar para que você tenha o melhor custo-benefício na implantação de um projeto e, obviamente, né, auxiliar, inclusive, na escolha de uma empresa certificada para que essa implantação ocorra e entregue alto desempenho lá na ponta. Pode chamar no Instagram que vão responder na hora? Vão responder. Então, Instagram na tela, galera da Ascens, para você que está buscando defesa perimetral para sua empresa, para o seu condomínio, enfim, para o seu negócio, vocês têm que chamar a Ascens no Instagram. Vou pedir para a produção, já colocou na tela aí, tira um print, sigam ele, divulguem essa empresa maravilhosa. E, Hamilton, me surgiu uma dúvida agora. Tem diferença de uma portaria virtual, talvez, para uma portaria presencial? Porque a Ascens vai conversar com as duas coisas? Com as duas. Tanto se tiver um porteiro lá 24 Sim. horas, quanto se for uma portaria virtual. Exatamente. O que nós vamos fazer é colocar inteligência em todo o perímetro, né? E a portaria escolhida, o sistema ele vai se integrar e criar ali realmente uma proteção, uma blindagem, né? E uma comunicação muito eficiente antes que qualquer situação ocorra
naquele ativo de alto valor, naquele ativo crítico ou estratégico. E tem algo interessante que eu gostaria de passar aqui em primeira mão para o seu público, Gustavo, é que recentemente nós fomos procurados, inclusive pelas Forças Armadas, para que a nossa solução pudesse proteger bases militares do Exército Brasileiro, né? Então, veja, a mesma tecnologia utilizada na área civil, ela está sendo utilizada hoje para a proteção de bases militares. E ela foi, e tem, não sei se eu posso falar esse spoiler, Hamilton, porque a gente já conversou isso na Ascens, vocês têm certificados internacionais também, né? Olha, nós passamos, inclusive, vamos ter em breve essa comprovação para poder divulgar, mas dando aqui um spoiler, nós tivemos aí a aprovação da nossa tecnologia pelas Forças de Segurança da ONU, inclusive. Que legal, hein? Que honra ter esse mérito aí. Mas é uma empresa gigantesca, com um portfólio grandiosíssimo. E queria saber, como empreendedor, como empresário, CEO da Ascens, como é que surgiu a ideia de você criar e quanto tempo a Ascens está no mercado? Tá. Olha, Gustavo, eu costumo dizer sempre que a gente nunca chega sozinho a lugar nenhum, né? Então a gente tem que ter ali um time, né? Então eu tenho um sócio, o Victor, nós temos um time de ouro da Ascens, ao qual eu quero agradecer, porque acreditar em desenvolver alta tecnologia aqui no Brasil não é fácil. Eu costumo dizer que empreender no Brasil não é fácil, não é tarefa fácil, mas quando você empreende e inova simultaneamente, o desafio é maior ainda. Então, nós temos que ter ao nosso lado pessoas, né, um time que acredita para que isso possa acontecer. Então, nós percebemos que o Brasil necessitava do desenvolvimento de alta tecnologia, né? Havia um gap muito grande, existe atualmente ainda, é o que vocês sabem, e só muitos conhecem a tecnologia convencional, talvez vocês estejam nos vendo pela primeira vez, né? A empresa foi fundada em 2018, né? Como uma empresa que desenvolve software e hardware, né? Então, o lançamento foi em 2019, praticamente, 6 meses antes da pandemia, né? Então, você imagina o desafio que é passar por uma situação como essa. Você acaba de lançar uma solução no mercado e entra a pandemia, né? Então, veja, né? E nós acabamos crescendo na pandemia, crescemos muito, ganhamos outros desafios, né? E hoje, atualmente, a Ascens ela fornece solução para o Brasil todo, né? Desenvolve soluções inovadoras e de alta tecnologia para o Brasil. E quando as pessoas, empresas, qual o principal erro que elas cometem na defesa perimetral, na instalação, talvez, e talvez um fator que muitas pessoas, como você acabou de falar, talvez nem conheçam ainda esse tipo de alta tecnologia. Eu, por exemplo, antes de me aprofundar, era um leigo no assunto. Qual o principal erro que as pessoas têm de não conhecer a Ascens? Então, exato. O principal erro que eu acredito é exatamente achar que está protegida e que, na verdade, ela está só monitorada. Esse é o maior erro do meu ponto de vista, porque a pergunta que você que está em casa tem que fazer é o seguinte: se alguém entrar na sua empresa, na sua indústria, no seu condomínio, você vai saber antes, durante ou depois que aconteceu o evento? Essa é uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo, e a resposta ela vai ser vai trazer uma evidência muito grande, uma verdade muito grande sobre o que você tem. Se você vai detectar antes, é um ponto importantíssimo. Se você vai detectar durante, já deu problema. Ou depois, piorou. Ou seja, o prejuízo já se instalou, né? Muitas vezes a operação já parou, né? Então, esse é o grande erro. Muitas vezes a pessoa ela acha que ela está protegida, Gustavo, mas na verdade ela só está monitorando. E depois que ocorre o problema, é que ela passa a ter um entendimento real daquilo que está acontecendo ali. Então, a ideia aqui é que você perceba antes, detecte antes, haja de forma preventiva. Esse é o propósito. E isso que a Ascens faz. Exato. Então, você, como empresa de grande valor, um condomínio, você não quer ser surpreendido por uma ocasião, enfim, chata, ou não quer saber depois dessa ocasião, você quer saber antes, se precaver, exatamente, proteger seus familiares, enfim, seus bens de valores, a sua defesa perimetral de fato. E como empreendedor, indo para uma linha um pouco diferente, qual que é a maior dificuldade no Brasil? A gente vê também os famosos concorrentes, né? Sim. A gente vê,
câmera X, câmera Y, enfim, cerca X, cerca Y. Vocês foram pioneiros no mercado da defesa perimetral aqui no Brasil, mas a concorrência não consegue bater, que é uma tecnologia, uma diferenciação gigantesca. Vocês estão anos-luz à frente do pessoal, né? Aqui no Brasil, inclusive, Gustavo, nós somos o único fabricante dessa tecnologia, né? As câmeras, né, elas são complementares à nossa solução, né? Então, a nossa tecnologia, ela cria ali uma barreira, né, invisível no perímetro, a detecção existe, a câmera, ao ser aquela tentativa de intrusão, ao ser detectada, a câmera vira automaticamente para aquele ponto e uma ação era tomada, né, de forma inteligente, com consciência situacional. Então, veja, o que acaba acontecendo? Os outros itens de segurança convencionais, o legado que você já tem aí, por exemplo, na sua indústria, ele não vai ser descartado, muito pelo contrário. Vai ser criado um upgrade tecnológico através da nossa solução. Dessa forma, tudo o que você tem vai ser melhorado, né? Então, a gente vai colocar inteligência por trás disso tudo, né? Então, hoje, sim, existe alguns concorrentes, mas muito aquém daquilo que nós fazemos aqui no Brasil, né? Então, o Brasil é um ponto fora da curva, a gente fala, né? Então, é uma tecnologia brasileira desenvolvida por brasileiros para atender os desafios que o Brasil tem, e são muitos. É um perímetro complexo, são questões que só o Brasil tem, né? Então, vocês viram no vídeo inicial aí que o pessoal, eles ficam aguardando, eles ficam ali monitorando, né? Então, tem que ter inteligência para antecipar essa situação. Então, é isso. E segurança anda lado a lado, tanto aqui no programa do Gusta, junto da Ascens, mas eu tenho uma dica, antes da gente continuar o bate-papo, para você de casa que está buscando segurança para você, para sua família, para os seus entes queridos. A RB Blindagens, a melhor blindadora do mercado, está lado a lado com o programa do Gusta. Queria agradecer essa parceria de milhões que a gente tem com eles. Eles são fenomenais, carro da família, todos blindados RB, o meu é blindagem RB, então sou suspeito para falar, tenho um carinho enorme por todo esse time da RB Blindagens, então pega essa dica fenomenal. Como vocês puderam ver nesse VT maravilhoso, a RB Blindagens não passa nada, então é segurança lado a lado com você e com a sua família. Então acesse o Instagram da RB, faça seu orçamento, blinda seu carro, que a vida é o nosso maior patrimônio. E Hamilton, eu queria saber de você, você viu, né? Que legal, RB Blindagens, bom, lado a lado aqui. Excelente. Hoje, gente, o programa é de segurança. Excelente. De segurança. Muito bom. E Hamilton, a Ascens tem várias tecnologias voltadas para a defesa perimetral. Eu queria que você explicasse, até no vídeo, vou pedir daqui a pouquinho para o pessoal da produção colocar novamente, para quem chegou agora no canal ABC, esses tipos de dispositivos. Uhum. Quais são as principais diferenças? Se eu não me engano, são 4. Né? Sim, é uma família que nós temos hoje de soluções para atender os mais diferentes tipos de perímetro, né? Então, por exemplo, um perímetro pequeno de 500 metros, nós temos uma solução para aquele perímetro que vai ter um ótimo custo-benefício. Então, é uma solução, um equipamento que ele vai atender àquela necessidade. Agora, nós temos perímetros de 20 quilômetros, por exemplo. Nós temos uma solução que vai atender esse perímetro e vai conseguir fazer a defesa perimetral de um perímetro extenso como esse, sem nenhum canto cego, né? Então, assim, de forma proteção precisa, 100%. 100%, dando a localização exata, né? Que aí, por exemplo, num perímetro que nós fazemos, agora, recentemente, hoje, estava numa reunião, um cliente, nós fechamos um projeto para proteger uma unidade fotovoltaica de um perímetro de 40 quilômetros. É grande. É imenso. É um perímetro gigantesco. É uma coisa enorme. E com toda a segurança, eles já tinham procurado saber sobre o que nós desenvolvemos. Foi fantástico a receptividade deles, né? Quer dizer, ficaram extremamente seguros e o projeto foi fechado, né? Então, veja, você consegue, através
de soluções proteger um perímetro de 500 metros, que pode ser uma subestação de energia, a um parque de uma usina fotovoltaica de 40 quilômetros, por exemplo. Que legal. Hamilton, mais uma vez, queria agradecer a sua presença aqui no programa do Gusta. Bate-papo fenomenal. Fiquei lisonjeado de conhecer a Ascense, de ter uma parceria junto de vocês aqui no programa do Gusta. Para quem chegou agora, tá ligadinho aqui no canal BC. Hoje a gente está entrevistando o CEO da Ascense, uma empresa de tecnologia de defesa perimetral. Vou querer que a produção coloque mais uma vez esse vídeo para vocês entenderem. O Instagram tá na tela para vocês tirarem foto, printar. Mas eu também vou querer aquele vídeo, porque vale muito a pena. Você que não conhece a Ascense, vai ficar com um VT maravilhoso para saber mais um pouquinho do que é, de fato, a defesa perimetral. Então, roda o VT. O Brasil mudou e quem invade patrimônios também. Hoje, quadrilhas estudam rotinas, buscam vulnerabilidades e esperam o momento certo para agir. O problema é que a maioria dos sistemas de segurança só percebe a invasão quando ela já começou, ou pior, quando já terminou. Em poucos minutos, o prejuízo pode ser milionário e recuperar patrimônio não devolve a sensação de segurança. É por isso que a Ascense desenvolveu uma tecnologia exclusiva e completamente diferente de tudo o que você já viu. Ela identifica o comportamento antes da invasão. Através de inteligência computacional, algoritmos inteligentes e sensoriamento óptico, nossa tecnologia interpreta padrões ao redor do perímetro em tempo real, inclusive os de alta complexidade. Passos, escalada, impactos, tentativas de corte, movimentos incompatíveis com a rotina daquele ambiente. Tudo isso é analisado em tempo real, antes que a ameaça consiga entrar. Entre em contato e fale com um de nossos especialistas. A Ascense, a primeira linha de defesa de ativos de alto valor. A equipe da Ascense está disponível para qualquer tipo de dúvida, então vocês podem chamar eles no Instagram para tirar a dúvida, contratar, fechar a parceria, né, de defesa perimetral da empresa, do condomínio, que vale muito a pena. Eles são referência, eles são o primeiro lugar aqui do Brasil, então vale muito a pena vocês irem atrás da Ascense para proteger, fazer a defesa perimetral da sua empresa, do que você quiser, do seu empreendimento. E Hamilton, queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal de casa em relação à sua empresa. O que você espera para o futuro? Se vem novidade por aí? Não, com certeza, muita novidade, Gustavo, muito obrigado. O que eu gostaria, na verdade, é agradecer aqui a oportunidade, fazer parte desse projeto aqui fantástico que você está fazendo, está empreendendo, é um empreendedor, né, de muito sucesso. Muito obrigado. Isso para nós é uma honra também, né? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é que você em casa começasse a mudar a visão de reação para antecipação. Isso faz toda a diferença, né? E entender se de fato o que está fazendo a proteção, a segurança do seu patrimônio, né, dos seus ativos de alto valor, realmente vai trazer a antecipação. E isso faz toda a diferença, porque a prevenção ela é fundamental para que uma operação ela continue, para que vidas possam ser protegidas, né, como a gente comentou aqui. Então, essa reflexão que eu gostaria de deixar aqui para que você pense bem com relação a essa questão da visão, né? Para antecipação ao invés de simplesmente uma reação. Então, galera de casa, o recado se antecipe. Quem antecipa tem tudo, tem seus bens protegidos, sua família. Então, hoje aqui com a gente no programa do Gusta, Hamilton Luiz, CEO da Ascense. Mais uma vez, muito obrigado, Hamilton. Lembrando, estamos aqui toda terça-feira no canal ABC com o programa do Gusta, com episódios inéditos às 9h30 da noite, às quintas, às 8 horas da noite com reprises e aos domingos em 2 horários, à 1 da tarde e às 8 da noite. Te espero aqui no canal ABC. Valeu, galera. Fui!